Se eu fosse descrever esse pecado, eu diria que ele é uma doença contagiosa e letal. Ele entra sem avisar, mas você sente todos os sintomas. A sua respiração acelera, o seu coração dispara, o seu rosto começa a ficar vermelho porque o sangue tá subindo. Às vezes você chora, às vezes você nem consegue falar direito, ou acaba falando coisas tão cruéis que machucam mais do que um tapa. A sua mente se apaga, você não é mais um ser racional. Os pensamentos se tornam tão sombrios que até você fica assustado, porque agora você é capaz de machucar qualquer pessoa. Pode ser o amor da sua vida, pode ser o seu melhor amigo, pode ser o seu próprio pai. Onde há ódio, não há amor. Tudo é pintado de vermelho e antes que você possa tomar controle da sua própria mente, já tem sangue no chão. E com certeza ele não é seu. O nosso último pecado é a ira. No dia 3 de junho de 2019, às 3 da manhã, Anthony Templet, de 17 anos, ligou para a polícia avisando que tinha matado o próprio pai. Ele continuou conversando com a atendente do lado de fora enquanto ele esperava a viatura e ele disse que estava desarmado, mas não tinha como a polícia ter certeza disso. Quando os policiais chegaram, eles apontaram as armas pro Anthony, mandando ele colocar a mão na cabeça. Obediente, ele fez o que os policiais mandaram, sem tentar reagir, sem chorar, sem qualquer tipo de emoção. Apenas um adolescente que tinha acabado de matar o pai. Os policiais desceram pela garagem e entraram pela porta dos fundos, onde dava acesso à cozinha. Lá, em cima do balcão, eles encontraram uma arma. Eles saíram da cozinha e foram para a suíte, onde tinha outra arma. As duas armas estavam engatilhadas, ou seja, prontas para atirar. No corredor, perto do banheiro, eles encontraram a vítima, Burt, que estava caído numa poça de sangue e ainda estava respirando. Os paramédicos chegaram às 6 da manhã e levaram o Burt para o hospital. O Anthony foi levado para a delegacia e foi interrogado. Ele parecia calmo e indiferente. Quando o detetive perguntou quem morava na casa, ele disse: eu e o meu pai. Depois, o investigador quis saber como que era a relação dos dois e o Anthony disse que era muito inconstante, que eles não se davam bem e que ele não gostava do pai porque o pai vivia xingando ele de idiota e babaca. Na noite anterior, os dois jantaram e tudo parecia bem, todo caso criminal começa assim. Depois, o Anthony foi dormir e no meio da noite ele acordou vendo o Burt mexendo no celular dele. O Anthony perguntou o que ele estava fazendo e os dois começaram a discutir. O pai acusou o Anthony de estar ligando para a madrasta e ele não gostava de segredos. O Burt e a Susan tinham se separado há 6 meses, eles estavam brigados e ela foi embora, deixando o Anthony sozinho com o pai. Quando o Burt viu que não tinha nada no celular do Anthony, ele começou a gritar e falar coisas aleatórias, coisas sem sentidos, e a discussão verbal se tornou numa briga física. De acordo com o Anthony, o pai tentou bater nele, tentou agarrar ele, o Anthony empurrou ele de volta e correu pro outro quarto e fechou a porta. O Burt batia com tanta força na porta que ele rachou a porta. O Anthony começou a ficar com medo porque ele não sabia o que esperar, então ele pegou 2 armas caso uma não funcionasse. Ele disse pro detetive que sabia como usar as armas, e pro detetive, se você pega 2 armas, você não tá tentando só se defender. Ele não avisou pro pai que tava armado, ele não avisou que ia atirar, o pai dele chegou a acusar, tipo, você vai atirar em mim? Mas ele não avisou, ele não falou nada, ele nunca tinha visto o pai tão irritado, simplesmente abriu a porta sem avisar e atirou no próprio pai. No quarto tinham janelas, então ele podia abrir para tentar escapar. No quarto tinha um telefone, então ele podia ligar para alguém e pedir socorro, mas ele não escolheu nenhuma dessas opções, ele escolheu a arma. Ele disse que o pai bateu nele, mas não tinha machucados, arranhões ou cortes. Ele disse que teve uma briga, mas estava tudo no lugar, não tinha nada bagunçado. Na verdade, a casa estava muito limpa, não tinha um prato dentro da pia. O Anthony disse que a intenção dele era só derrubar o pai, e depois ele chamaria a ambulância e a polícia, explicaria tudo e iria embora. Mas ele atirou na cabeça e no peito. Quando você atira na cabeça de alguém, você não quer só derrubar essa pessoa. Por causa do depoimento, da cena do crime, da situação e da história que ele estava contando, ele foi preso e acusado de homicídio. Depois de preso, o Anthony foi acusado de homicídio culposo pelo júri. Antes disso, ele seria julgado como menor de idade, mas
depois dessa acusação, ele foi transferido de prisão e seria julgado como adulto, podendo pegar a prisão perpétua. Às 7 da manhã, a Susan recebeu uma ligação da polícia avisando que o marido dela estava em estado grave no hospital. Ela foi até lá e ele não tinha mais vida, ele estava respirando por aparelhos. Ela disse que amava ele, independente de tudo que tinha acontecido, e depois de 4 dias, ela pediu para desligar os aparelhos. O legista ligou pro detetive responsável pelo caso e informou que o Burt tinha morrido e disse que o que causou a morte foi o tiro na cabeça. Os vizinhos da família disseram que não conheciam eles, não tinha contato com eles, e era um bairro calmo e ninguém esperava um crime tão violento tão de repente. O Anthony era na dele, ele nunca saía de casa, na verdade eles mal sabiam a idade dele. Já o Burt era um cara esquisito, um cara estranho que sempre estava bêbado e parecia orgulhoso de sempre estar bêbado. Em 2008, a Susan e o Burt se conheceram em um bar de esportes. Depois de um tempo, eles começaram a namorar e ela foi morar com o Anthony, o Burt e o Peyton, que era o filho dela. Na época, o Anthony tinha 7 anos e ele era uma criança que sempre dava risada, mas ao mesmo tempo ele era quieto, indiferente, sarcástico e desligado. Ele gostava muito de cozinhar com a madrasta, porque finalmente alguém queria fazer alguma coisa com ele ao invés de criticar tudo que ele fazia. Depois que a Susan e o Burt começaram a namorar, a família se tornou mais conservadora. Antes, ela e o filho, o Peyton, riam e conversavam, mas depois que o Burt entrou na vida deles, as coisas mudaram. Por isso, o Anthony não saía muito do quarto, porque se ele saísse, ele ia ter que lidar com o próprio pai e ele não queria isso. Perto do pai, ele era uma pessoa completamente diferente. Ele ficava desconfortável, com medo, tudo que ele fazia o pai criticava e ele ficava muito triste. O Burt amava o Anthony de uma maneira muito estranha, enquanto o Anthony desprezava o pai. Com o passar do tempo, a criança que cresceu com um pai exigente se tornou um adolescente calado e fechado que ficava dentro do próprio mundo. A Susan começou a ficar com medo dele porque ela não sabia o que esperar, ela não via emoções nele, ele sempre parecia indiferente, não demonstrava tristeza ou alegria, e mesmo depois do crime, ele continuou indiferente. Depois que o Anthony foi preso, os advogados de defesa e os promotores começaram a montar os seus casos, e eles queriam entender a história, como que era a dinâmica da casa e o que levou o filho a matar o próprio pai. O Burt tinha uma boa casa, bons carros, dinheiro, supostamente, mas ninguém sabia exatamente o que ele fazia. Ele dizia que trabalhava com projetos, ganhava $100 por hora, de acordo com a Susan, mas ninguém sabia exatamente no que ele trabalhava. Eles viajavam bastante, faziam festas e faziam churrasco e visitavam os amigos, e o Anthony sempre ficava calado na dele, fechadão. Em fevereiro de 2018, o Anthony começou a trabalhar em uma floricultura. O Burt conhecia o dono e ficou insistindo para ele dar um emprego pro filho, até que o dono da floricultura disse: olha, eu não conheço o Anthony, então vamos sair pra gente se conhecer? E aí eles marcaram de sair. O Scott, dono da floricultura, não conseguia conversar com o Anthony sem que o Burt interrompesse. Ele fazia uma pergunta pro Anthony e quem respondia era o Burt, porque ele sempre queria ter o controle de tudo. Na floricultura, ele conheceu a Helena, que era a supervisora dele, e eles trabalharam juntos todos os dias e ela meio que se tornou uma figura materna pra ele, já que ele não tinha uma. A Helena disse que parecia que ele nunca tinha saído de casa. Ele não sabia quem era Tom Hanks e atores famosos, ele não sabia o que era um high five, sabe? Ele não sabia o próprio endereço, ele não sabia a data de nascimento, ele não sabia o nome da mãe e ele não sabia o nome dos avós. Ele não ia pra escola, ele estudava em casa, então ele não convivia com outros adolescentes, ele não sabia conversar, ele não tinha amigos. Quando a Helena perguntava o que ele estava estudando, ele não sabia dizer. Em um certo ponto na vida do Anthony, a Susan sugeriu colocar ele na escola, mas ele tinha 16 anos e tinha os conhecimentos de um garoto da 4ª série. Então, se ele fosse pra escola, todo mundo ia perceber que ele não sabia nada. Antes do 16, ele teve a oportunidade de ir pra escola, mas o Burt não quis. O pai dele colocou um GPS no celular dele e às vezes ele ligava pro chefe do Anthony e falava assim: olha, eu vi que meu filho ficou 30 minutos parado em um lugar, o que ele tava fazendo?
e ele estava parado porque ele estava trabalhando. Quem preencheu o formulário para o Anthony trabalhar na floricultura não foi o Anthony, foi o Bert. E na parte de escolaridade, o Bert colocou que o Anthony estudava na escola preparatória Kaplan. A Helena jogou esse nome no Google e ela descobriu que não era uma escola, na verdade era um site que vendia matérias prontas. Então o Anthony nunca estudou de verdade. Nesse ponto da história, quando ela começou a fuçar nas coisas dele, o Anthony já estava preso, já tinha sido acusado, e ela queria encontrar coisas para provar que o Bert, na verdade, era um maluco. Além da relação pai e filho, ela ficou curiosa para saber da relação mãe e filho. Quem era a mãe do Anthony, que ele nem sabia o nome? Para tentar descobrir, ela entrou em contato com Shayna Landry, que é uma pesquisadora de DNA. Então ela te ajuda a encontrar um pai perdido, um irmão perdido, um parente perdido. A Helena explicou a história, disse que ninguém sabia quem era a mãe do Anthony, então a Shayna começou a pesquisar. Ela não conseguiu conversar com o Anthony porque a penitenciária não deixou, então ela começou a fazer pesquisas online. Como ele era menor de idade, então não teriam muitas informações sobre ele, e aí ela começou a pesquisar sobre o Bert. Ela encontrou antecedentes criminais e todas as acusações eram de agressões. Uma dessas agressões aconteceu no Texas e foi contra alguém da família no mesmo ano em que o Anthony nasceu. A Shayna tinha um amigo que trabalhava como investigador e ele foi até o Texas para tentar encontrar a vítima do Bert. Ela continuou com as pesquisas online e ela encontrou uma menina que aparentemente tinha uma ligação com o Anthony. O nome dela era Natasha, um nome bem comum. Ela achou o Facebook da Natasha, mandou para Helena e perguntou: "Você acha que essa é a irmã do Anthony?" E a Helena respondeu com certeza, porque eles eram muito parecidos. Ela mandou uma mensagem pra Natasha, que respondeu, e elas conversaram por videochamada. Quem tava na ligação era a Shayna, a Helena, a Natasha e a mãe da Natasha. A Helena e a Shayna explicaram a situação, disseram que queriam tentar ajudar o Anthony, e a Natasha e a mãe dela pareciam conhecer o Anthony, elas chamavam ele de AJ. A Shayna perguntou um pouco mais sobre a história, como eles se conheciam, qual que era a relação deles, e aí a Natasha mostrou um cartaz de criança desaparecida. Nesse cartaz tinha a foto do Anthony, e nesse momento elas descobriram que o Anthony tinha sido sequestrado pelo próprio pai. Quando o crime aconteceu, todo mundo via o Anthony como um garoto branco, privilegiado, que tirou a vida do pai porque era doido. Mas quando a história da mãe, do sequestro e do pai violento vazaram, a visão das pessoas começou a mudar. Talvez ele não fosse apenas um garoto privilegiado, sem sentimentos e frio que tirou a vida do pai. Talvez ele fosse uma vítima. A Shayna contou pro detetive responsável pelo caso sobre a história do sequestro e ele começou a investigar. O Anthony não estava no banco de dados de crimes, que é um banco nacional que tem informações sobre pessoas desaparecidas. O Bert não tinha um mandato de prisão, também não era procurado pela polícia, então se a mãe procurava o filho há 11 anos, por que ela nunca denunciou o Bert? O Bert conheceu a Teresa em um momento difícil da vida dela, ela estava se divorciando, e na época ela tinha 2 filhos, o Matthew, de 9 anos, e a Natasha, de 12 anos. Ela trabalhava 7 dias da semana em um restaurante de frutos do mar, e foi lá que ela conheceu o Bert. Ele fez uma piadinha, ela gostou, e pouco tempo depois eles começaram a namorar. No começo, eles se divertiam bastante e eram felizes. A mãe da Teresa não foi com a cara dele porque ele era sempre muito sorridente e parecia um sorriso muito falso. O Bert recebeu uma proposta de emprego para trabalhar no Texas, quando eles já estavam morando juntos, e aí ele perguntou se ela queria ir com ele. Ela disse que sim, e nos anos 2000 eles se mudaram. Ela achou que seria tudo maravilhoso, mas ela não conhecia o Bert de verdade. Assim que eles mudaram, os problemas começaram. Ele era um cara que sempre exigia atenção, extremamente violento, ele era viciado em... sabe, ele usava bastante. Ela viu os sinais de perigo, que o marido era doido da cabeça, mas ela decidiu ignorar. Um dia, a mãe dela foi até a casa deles para visitar e viu como a filha estava magra e
triste. A Teresa começou a se sentir sufocada, ela era controlada diariamente, o temperamento do Burt vivia mudando, ela nunca sabia o que esperar, ele era explosivo, ficava irritado com qualquer coisa, ele era perfeccionista, então se ele visse uma colher fora do lugar, dentro da pia, ele ficava irritadíssimo. Uma vez, ele bateu tanto nela que a Teresa ficou de cama por uma semana, e ela só continuou namorando ele por medo. Quando a Teresa ficou grávida do Anthony, a mãe dela ficou preocupada, porque aquela criança ia nascer naquele cenário caótico com um pai violento. E ela estava certa. Mesmo grávida do Anthony, a Teresa continuou apanhando. Quando o Anthony nasceu, a Teresa e ele tinham uma ótima relação. Ele era uma criança muito alegre e eles eram muito próximos e muito apegados. Ela amava muito aquele filho e ele também amava muito a mãe dele. E ele adorava brincar no jardim, ela gostava de fazer jardinagem com ele, até que em 2002 o Burt levou o Anthony embora. A Teresa ligou para a polícia avisando que o Burt tinha levado o filho dela. A polícia foi lá, conversou com ele e depois ele foi solto. Nesse momento, a Teresa percebeu que não tinha o que fazer. Se a polícia não ajudava ela, então quem ia ajudar? Depois disso, o Burt voltou para casa com o Anthony como se nada tivesse acontecido. Em 2006, o Burt disse para Teresa fazer um seguro de vida, mas ela não quis porque ela sabia que se fizesse um seguro de vida, ela não ficaria viva por muito tempo. Ela começou a esconder bilhetes pela casa dizendo se algo acontecer comigo, foi o Burt. Uma noite, um amigo do Burt chegou na casa dela e falou: "Olha, o Burt me contratou pra matar você, mas eu não vou fazer isso. Pega suas coisas e foge." Ela começou a entrar em desespero, começou a arrumar as coisas, pegou o Anthony, e enquanto isso, ele ficou gritando pra ela fugir. Pouco tempo depois, o Burt chegou em casa e esse amigo fugiu. O Burt ficou possesso e disse que ia atrás dele, entrou no carro e foi atrás desse tal amigo. Depois, ele voltou pra casa como se nada tivesse acontecido. Mas a Teresa não aguentava mais viver naquele inferno. E a gota d'água foi quando os pais dele foram visitar eles. Ela fez um café da manhã pra eles e o Burt ficou furioso que ela fez costela de porco. Nisso, ele pegou um copo de leite e jogou na cara dela. Ele começou a bater nela e puxou o cabelo dela e bateu nela com pratos. E aí os pais dele começaram a implorar pra ele soltar ela. Ele gritou com os pais e mandou os pais embora e continuou batendo nela. A Teresa disse que também ia embora, mas ia levar o Anthony. O Burt pegou o Anthony no colo e disse: "Você não vai levar meu filho." Ela entrou no carro dele e ela tinha medo de tentar levar o Anthony e ele machucar ela, ou o Anthony, ou a família dela. Então ela entrou no carro e foi embora sem o Anthony. Os pais dele deixaram ela na estrada a pedido da Teresa. Ela foi a pé até a rodoviária, pegou o ônibus e foi pra casa da mãe dela. Quando ela chegou lá, ela tava machucada, arrasada, ela ficou uma semana de cama e ela tava completamente quebrada emocionalmente. Em 2007, a Teresa voltou para casa para buscar o Anthony, mas não tinha ninguém lá. Então, ela decidiu ir atrás de advogados, pedir uma proteção civil e a guarda do Anthony. Ela conseguiu a ordem de proteção, mas no dia da audiência de guarda, o Burt não apareceu. Foi nesse período que ela começou a fazer cartazes de criança desaparecida com a foto do Anthony e a foto do Burt. Ela gastou quase $2.000 só em cartazes. E ela saiu por aí distribuindo os cartazes e colando nas paredes, tentando achar o filho dela. Ela ligou pra casa dos pais do Burt e quem atendeu foi o Anthony. Ela foi até lá e começou a bater na porta e ela ouviu o Anthony do outro lado, mas os pais do Burt não quiseram abrir a porta pra ela. Ela começou a colar cartazes no bairro dele pra todo mundo saber que o Burt tinha roubado o filho dela. No final das contas, ela conseguiu o Anthony de volta e conseguiu a guarda dele através de ordens judiciais. Quando a Teresa e o Anthony voltaram pra casa, o Anthony parecia muito mais feliz, porque na casa do pai ele não podia brincar, não podia sair, não podia fazer nada. Então, quando ele voltou a morar com a mãe dele e pôde sair, pôde brincar, pôde ficar no quintal, ele ficou muito mais feliz. A Teresa achou que depois disso tinha acabado, que ela nunca mais ia ver o Burt e ia conseguir seguir com a vida dela, mas ela estava errada. O Burt estava observando
ela e o Anthony. Ele contratou um detetive particular para ficar observando a casa por 3 dias e vendo tudo que eles estavam fazendo. No dia 15 de junho de 2007, um policial foi até a casa da mãe da Teresa, dizendo que estava ali para levar o Anthony embora. Nesse dia, a Teresa não estava em casa, ela saiu com um amigo, e a mãe dela, que recebeu o policial, ficou com um pé atrás, porque ela não sabia se a polícia podia levar o menino ou não. Como ela não sabia o que fazer, ela deixou o policial levar o Anthony, e essa foi a última vez que eles se viram. Depois disso, ela ligou pra Teresa explicando o que tinha acontecido, e a Teresa ficou muito irritada, porque ela tinha os papéis, ela tinha a guarda do filho, então por que a polícia foi lá levar o filho embora e por que a mãe deixou levar o filho embora? Mas a mãe da Teresa não sabia o que fazer, como que ela ia contradizer um policial? A Teresa não entendia como que ela tinha a guarda do filho e o Burt conseguiu fazer um policial ir até a casa dela para pegar o filho de volta. Para conseguir a guarda provisória do filho, o Burt abriu um processo em Louisiana que não sabia do processo no Texas. Então, ele abriu um processo alegando que a Teresa era doida, era instável, era uma usuária, não tinha condições de criar o filho. E aí, as pessoas vendo a situação, obviamente, ficaram do lado do Burt, mas eles não sabiam que tinha um processo no Texas que o Burt tinha perdido. Então, o Burt não sequestrou o Anthony, mas ele usou a lei para conseguir pegar o filho de volta e cortar qualquer laço que a Teresa e o Anthony tinham. A Teresa não tinha o que fazer, ela tinha que iniciar outro processo, mas ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha recursos, ela estava esgotada emocionalmente, financeiramente, ela estava no fundo do poço sem o filho. Todos os anos, no aniversário do Anthony, ela fazia um bolo, ela cantava parabéns, mesmo sem o filho, e ela chorava. Quando ele tinha 15 anos, ela não fazia ideia de como ele era fisicamente. Enquanto isso, o Anthony vivia com o Burt, e o Burt tinha dinheiro e casa e família, como se ele não tivesse destruído a vida da Teresa. Inclusive, ele mentiu pra Susan. Eles se conheceram 8 meses depois dele pegar o Anthony de volta, e ele contou pra Susan que a mãe do Anthony estava morta, mas a gente sabe que isso é mentira. Pro Anthony, ele disse que a mãe dele era uma usuária e nunca se importou com ele, então ele nunca foi atrás da mãe. Em 2019, na prisão, a fiança do Anthony foi reduzida. Antes era $100 mil e foi para $50 mil. A fiança foi reduzida para que ele conseguisse fazer terapia, ele teve que fazer várias sessões e vários exames para ver como que estava o estado mental dele. A cada 30 dias, ele tinha que voltar no tribunal e ele tinha que usar a tornozeleira. Tudo isso antes do julgamento. Ele ficou na prisão por 6 meses e o advogado dele disse pro juiz que não seria bom ele ficar numa prisão como aquela, porque isso ia acabar prejudicando a defesa dele. Antes de ser solto, o Anthony conversou com um psicólogo e esse psicólogo disse pro advogado do Anthony que dentro de um cenário saudável e controlado, ele não era um perigo. O juiz aceitou o pedido do advogado e o Anthony foi solto sem fiança. A madrasta e o meio-irmão esperaram ele na porta da penitenciária. A última vez que eles se viram foi no tribunal e o Anthony estava algemado. A mãe dele achou melhor dar um tempo para ele, porque ele não sabia quem ela era. Quando ele estivesse pronto, ele mesmo ia atrás dela. Era nisso que ela acreditava. O reencontro entre madrasta e irmão não foi emocionante. Eles choraram e abraçaram o Anthony, mas ele parecia ainda mais fechado. Enquanto a família se reunia, promotores e defesa montavam os seus casos. A essa altura, a história da mãe do Anthony já tinha vazado, então as opiniões tinham mudado. Ele era a vítima, a história era trágica, então a defesa ia usar isso. Eles iam falar que foi autodefesa. Mas numa autodefesa, você não persegue o alvo. O Anthony atirou no pai, o pai correu pro banheiro, o Anthony deu a volta e atirou na cabeça do pai, depois atirou a terceira vez e errou. O Anthony disse no depoimento que depois que o Burt caiu, ele pediu pro filho não atirar de novo, e mesmo assim o Anthony atirou. Então, não foi uma autodefesa. A defesa contratou uma psicóloga forense para analisar o caso do Anthony, porque os abusos que ele sofreu não foram registrados, não tinham provas. Era a palavra dele contra a palavra do pai, que estava morto. Então, eles precisavam mostrar o estrago mental que o Burt causou no Anthony antes do crime. Como sabemos, o Burt era temperamental.
Sempre que ele estava em casa, eles tinham que pisar em ovos porque eles não sabiam o que esperar. A casa podia estar limpa, todo mundo em silêncio. Se ele achasse alguma coisa fora do lugar, ele começava a berrar e a quebrar pratos e a xingar todo mundo. O mecanismo de defesa do Anthony era tentar prever a explosão, quando o pai ficaria bravo e atacaria ele. E eram socos e chutes e empurrões e xingamentos, e isso podia durar horas. E a violência não era só com o Anthony, também era com o Peyton. Ele batia, empurrava, chamava de burro, falava do peso dele. Às vezes, ele jogava uma caixa de Jenga na cabeça do Peyton com muita força para machucar. Raramente não era um inferno morar com o Burt. Palavras do Peyton. O Burt tinha um aplicativo no celular que mostrava quando tinha qualquer movimento na casa. O aplicativo tirava uma foto e mandava para ele. Quando a Susan desligava o carro, o aplicativo mostrava que ela tinha desligado o carro. Ele controlava a casa inteira, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ninguém tinha coragem de enfrentar ele. Inclusive, as câmeras ficavam do lado de fora, porque do lado de dentro ele surtava. Se ele gravasse o que acontecia dentro da casa, teriam provas contra ele. Chegou num ponto que o Peyton não aguentou mais, ele ligou pro pai, explicou o que estava acontecendo e contou pra mãe dele que em 15 minutos o pai dele ia aparecer e ia levar ele embora. Em março de 2019, o Dennis foi até a casa do Burt para buscar o Peyton e ele foi junto com um policial. Esse policial perguntou pro Anthony: "O seu pai abusa de você?" E o Anthony disse que não, que ele nunca tinha visto a Susan apanhar na vida dele. E aí você pode se questionar, mas por que ele mentiu? Por que ele não contou pra polícia? Por que ele não falou a verdade? Imagina que o seu pai é louco. E não é pouco louco não, é louco pra cacete, que propositalmente te deixou burro pra manipular você, que tem câmeras na casa, que observa cada movimento seu, que aterroriza o seu psicológico desde que você era uma criança. Você não tem ninguém, você não tem apoio, o seu pai nunca te deixou ter amigos, você nunca teve contato com outra criança a não ser o seu irmão, você nunca foi no médico porque o seu pai não deixa, você nunca foi no dentista porque o seu pai não deixa, você vive numa bolha. Então você acha que o mundo gira em torno do seu pai, que ele realmente controla todo mundo, e você não tem provas, então como que você vai contar o que acontece com você? Como que você denuncia uma pessoa assim? Na noite em que a Susan foi embora, ela e o Burt discutiram no quarto e ele deu um soco nela e ele disse: "Você não sabe do que eu sou capaz." Depois disso, ela ligou para um hotel e reservou um quarto por 2 meses, pegou o carro e foi embora, deixando o Burt e o Anthony sozinhos. Ela não tentou levar o Anthony com ela porque ela sabia que se tentasse tirar o Anthony de lá, o Burt ia matar ela. Ela foi na delegacia e pediu uma ordem de restrição, dizendo que ele tinha ameaçado ela de morte. Depois que a Susan foi embora, ele perdeu o controle. Ele já bebia bastante e ficava violento, mas depois que ela foi embora, ele começou a beber ainda mais, cerca de 24 cervejas por dia. Ele também ficou super religioso, começou a espalhar cruzes pela casa e dizia que o Anthony era mau e diabólico. Ele ficava bravo todos os dias, toda hora, sem motivo e sem aviso prévio. O jeito que o Anthony encontrou de se defender foi se isolando no quarto. Ele ficava lá o dia inteiro e todos os dias só pra não ter que lidar com o próprio pai. Em abril de 2019, a polícia começou a ir na casa quase todos os dias para entregar documentos judiciais a pedido da Susan. O Burt começou a andar armado dentro de casa de dia e de noite e ele sempre tinha uma arma carregada perto dele. Uma vez, um policial foi até a casa e bateu na porta e do outro lado da porta, o Burt estava escondido segurando uma espingarda carregada, pronto para atirar. Depois de quase 2 meses tentando entregar os documentos pro Burt, a Susan percebeu que a polícia não ia conseguir porque eles não iam entrar na casa sem o mandado, então ela pediu ajuda pro irmão e pro sobrinho. O sobrinho dela e o irmão dela foram lá e xingaram ele, bateram na porta, o Burt não respondeu, também não fez nada, porque ele sabia que os dois eram tão doidos quanto ele. Em maio, a Susan, o ex-marido, o Peyton, o irmão dela e o sobrinho dela foram até a casa do Burt para pegar os móveis da Susan e o Burt não tava, mas o Anthony tava. O Burt disse pro Anthony que eles estavam lá para bater nele e por isso o Anthony ficou com medo e não abriu a porta. A Susan destravou o alarme, entrou na casa e falou: "Anthony,
Relaxa, eles não estão aqui pra pegar você, eles só querem pegar os móveis, fica calmo. Quando eles entraram na casa, eles viram que tinha um rifle e uma espingarda na sala. Ele começou a surtar, ele andava armado pela casa, ele foi demitido do trabalho, tinha uma dívida de $8.000 no cartão e não tinha como pagar. Tudo tava dando errado, tudo que ele tava acostumado a controlar. Ele ficou assustado e paranoico e ele não tinha mais nada a perder. No dia 3 de junho, ele chegou no limite e eu não tô falando do Burt. O Burt invadiu o quarto do Anthony, que tava dormindo, pegou o celular dele, crente que o Anthony tava falando com a Susan e ele tava paranoico, achando que todo mundo tava falando dele pelas costas. Eles começaram a discutir, o Burt foi pra cima do Anthony. O Anthony conseguiu fugir e se trancou no quarto do pai, onde tinham 2 armas. Enquanto isso, do lado de fora, o Burt esmurrava a porta com tanta força que ele rachou ela no meio. O Anthony acreditava que não tinha escolha. Ele ia ligar pra polícia e falar o quê? O pai sempre conseguia fugir ou manipular as pessoas, então ele ia falar com a polícia ia acreditar no pai, e aí o Anthony seria levado de volta pra casa com um pai louco, armado, que não tinha nada a perder e que estava possesso. No dia 26 de janeiro de 2021, houve uma reunião entre a defesa e os promotores. Todos eles estavam cientes da complexidade daquele caso. O Anthony era uma vítima. Todo mundo que conviveu com o Burt viu como ele era manipulador e sádico e cruel. O Peyton, a Susan e a Teresa eram testemunhas. O Anthony poderia ser considerado culpado e preso, pegar prisão perpétua, mas qual seria o objetivo? Punição? Mas ele não já foi punido a vida inteira sem nunca ter feito nada? Psiquiatras conversaram com ele e analisaram o caso. Todos concordaram que ele não apresentava perigo para a sociedade. Em um cenário saudável e controlado, ele não era um assassino frio. Ele era um adolescente que sofreu abuso a vida inteira, que foi levado e manipulado pelo pai, preso a vida toda dentro de casa, que nunca teve contato com outra criança, que nunca foi pra escola, que nunca foi no médico. No final, eles concordaram que o Anthony não era frio, ele era fechado, porque o pai dele fez isso com ele. Então, a defesa e os promotores fizeram um acordo e o Anthony seria acusado de homicídio por negligência e receberia a liberdade condicional. Quando você olha pro Anthony, você vê nos olhos dele uma criança quebrada. Não foi a melhor circunstância, não foi a melhor saída, na verdade foi bem trágico que teve que chegar nesse ponto, mas agora ele é livre. Ele tem recursos, ajuda psicológica, ajuda da família, a Susan, o Peyton e a Teresa. E ele teve sorte de ter um ótimo advogado que não cobrou nada. Era um advogado particular que se comoveu com a história, entendeu o sofrimento do Anthony e decidiu mostrar um lado que ninguém estava vendo. No final do documentário, ele vai visitar a avó e a mãe e ele diz que a única coisa que ele quer é ter uma vida normal. Uma vida feliz, longe desse sentimento que perseguiu ele a vida toda.